Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ideias Benditas, esse nosso espaço para reflexões diversas. Eu sou Ronaldo Souza e estou muito feliz na companhia da minha amiga Tati, porque nós também temos novidade no canal, não é isso, Tati? É verdade, Rô. Eu sou Tatiana Livramento e estamos aqui mais uma vez, muito felizes de ter você com a gente e hoje para falar de um tema mais específico: o começo de toda a carreira. Bom, e antes da gente entrar especificamente no nosso tema, falar mais um pouquinho sobre as mudanças aqui no nosso canal, eu quero pedir para você que está acompanhando a gente, ó, dá aquela curtidinha, inscreva-se no nosso canal, comente o que você Toca no está achando. sininho. E isso, o sininho, para que daí toda vez que a gente postar nosso vídeo, chega a mensagem para você, tá bom? Participe bastante com a gente. E aproveitando, falando de interação, Tati, tem gente que sempre interage com a gente. Uma delas é a nossa amiga Franciele, da cidade de Passos, Minas Gerais. Só que a Fran não está sozinha. Ela sempre assiste o nosso vídeo com a Maria Fernanda, a filhinha dela, que fica ligadinha. E a Maria Fernanda faz aniversário no dia 4 de novembro. E por isso, nós aqui queremos, ó, mandar um super beijo para você, Maria Fernanda, que Papai do Céu sempre te abençoe. E obrigado por estar sempre ligadinha com a mamãe acompanhando a gente aqui, viu? É verdade, Maria Fernanda. A gente sempre está ligado também nos comentários da sua mãe. Ela sempre fala que você gosta muito de estar com a gente. E eu quero te contar que a gente gosta ainda mais de ter você com a gente. Então, parabéns, cantando parabéns aqui para você. Aproveite seu dia, tá bom? Curta bastante o seu aniversário. Isso aí. Ô, Tati, fala um pouquinho para nossa turma Hum, sobre essa mudança que a gente resolveu fazer no nosso canal. A gente vai falar mais especificamente sobre carreiras, sobre profissões, não é? é isso mesmo. Na verdade, Rô, a gente já vinha sempre no nosso bate-papo, a gente levava a conversa, né, para o âmbito de carreira, até pela minha experiência, pela sua vivência, e para a gente é um assunto que permeia, né, quase tudo que a gente conversou. E quando a gente se deu conta disso, né, algumas pessoas foram dando esses feedbacks também, e a gente resolveu focar na questão de carreira. E quando a gente fala em carreira, a gente tem vários momentos, né? Começa quando a gente ainda está lá estudando, virando gente grande, e aí a gente tem que pensar de fato o que vai fazer, né? Pelo menos por um tempo ali na vida. Isso já é um grande desafio. Depois a gente cresce um pouquinho, se estabiliza profissionalmente em alguma área, e aí muitas vezes vem aquela questão: como é que eu cresço, como é que eu me faço notar dentro da minha profissão, dentro da empresa que eu estou trabalhando. Muitas vezes a gente tem aquelas questões de já não estou mais tão feliz assim profissionalmente, gostaria de mudar, como é que eu faço uma transição de carreira? Como é que eu recomeço profissionalmente depois dos 40, depois dos 50? Está tudo mudando muito, né, Rô? Hoje tem muito espaço para novas profissões, para novos perfis profissionais. E se, por um lado, isso tudo é muito bom, por outro lado, isso causa uma certa angústia nas pessoas. Eu tenho percebido bastante isso nas mentorias que faço, porque foco exatamente em mentorias de carreira, né? E essa estranheza com o momento atual tem sido muito comum. Você não percebe isso também? Percebo. Só fazendo um adendo, eu fui um mentorado seu, daí é onde nasce essa nossa relação de amizade, essa confiança para a gente gravar o nosso canal aqui. Realmente as mudanças estão sendo enormes. Eu vivo também essa questão, essa experiência de transição de carreira, percebo dentro dos meios de comunicação muita mudança, muita evolução. Às vezes tem algumas funções que eu nem nunca tinha ouvido falar o nome delas. Então, assim, os desafios estão sendo enormes. E a moçada que está começando já vai, ó, ponta firme nessas novas profissões, nesses novos trabalhos, sobretudo as que envolvem tecnologia, né? O Sim, sim. digital, hoje a gente não pode fugir disso, né? Mas, Tati,
indo para o nosso tema aí, o começo de toda a carreira, o que a gente pode falar para essa moçada e até para o pessoal que já é sênior aí na vida e pode relembrar o seu começo de carreira e ver também aí, fazer comparações dos tempos, né? Primeiro, hoje a gente tem vários começos de carreira, ou pelo menos a possibilidade de vários começos, né? Como vivemos muito mais tempo do que no passado, dá para ter 2, 3 carreiras. Então, o que antes era pouco comum, né? A gente já se aposentava e rapidinho estava indo embora, né? Agora não, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma carreira, de mudar de área, de se aposentar e começar outra coisa. Então, porque a nossa saúde física, né, nossa longevidade é maior. Então, isso já possibilita esses recomeços de carreira. E o que eu gosto de dizer, sem querer parecer romântica ou muito inocente, coisa que não sou, né? É que todo começo de carreira ele deveria partir do nosso autoconhecimento, né? Faça uma avaliação. Quais são as minhas habilidades? O que eu faço de melhor? Aonde eu me sinto confortável de estar? Isso não significa o que eu já sei, mas aonde eu estou confortável em aprender, né? Qual é o tema que me agrada? Eu não estou falando daquelas coisas de se você ama o seu trabalho, ele nem parece mais um trabalho. Não é bem verdade isso, sabe? Não Do é meu nenhuma ponto de verdade. vista, pelo menos, por mais que você ame aquilo que você faz, a gente tem muitos momentos de desgaste, de desafio, de dificuldades, seja com relação ao mercado, seja com relação aos profissionais que estão à sua volta, que não compartilham muitas vezes das mesmas práticas, do mesmo pensamento. Eu não estou nem dizendo quem está certo, quem está errado. Mas qualquer profissão, né? Qualquer exercício profissional, ele requer ali um empenho, né? Um saber para que eu estou passando, para que eu estou fazendo aquilo, né? O para quê, ele é muito significativo na vida. Então, eu sempre começo essa conversa sobre carreira perguntando, né? Para que você está querendo fazer isso? Porque eu vou me inscrever numa pós-graduação, vou fazer uma graduação, vou abrir o meu negócio, vou fazer uma parceria. Para quê? Para que você está fazendo isso? Não é por quê, porque o porquê é fácil. O porquê passa porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Tem um monte de porquês aí que são mais simples. Mas qual é o para quê? Aonde você quer chegar? Qual é de fato o seu objetivo a partir desse passo? Então, acho que toda construção de carreira, ela passa por uma construção mesmo, né? Você tem um primeiro patamar, você tem uma primeira ação que você precisa tomar, sabendo aonde você quer chegar. E o para que você quer chegar lá, né? Não é a carreira pela carreira, não é o sucesso pelo sucesso. Fala, Rô. Não, amiga, é que assim, eu fico pensando nos jovens que estão começando e me coloco lá no meu passado. Quando eu comecei a minha carreira como jornalista, e é muito interessante, porque essas perguntas que você faz, que nos orientam bastante, inclusive outro dia que a gente estava conversando antes de começar a gravação, você soltou para mim aí nesse meu processo de transição, já me encheu de inquietação. Isso é maravilhoso, mas às vezes eu acho que para o pessoal que está começando mesmo a carreira, que é jovem, recém-formado, às vezes talvez eles ainda não consigam olhar tanto além porque precisam de fazer uma experiência. Porque eu me lembro de quando eu comecei como jornalista, eu deixei um emprego que eu tinha, um trabalho que foi muito especial, até mesmo para eu conseguir estudar, me formar, né? Eu deixei, eu fiquei 5 meses buscando, que foram 5 meses do tempo do seguro-desemprego, consegui o primeiro emprego na área de comunicação e aceitei o salário que me veio e mergulhei. O que você quer na época? Eu ficava me perguntando o que eu quero. Eu queria experimentar tudo que eu pudesse. Eu queria
achar o que eu realmente gostava de fazer ali enquanto profissional de comunicação. E quantas experiências eu consegui fazer tendo esse propósito e como me vi chegar onde eu cheguei. E nisso, eu me lembrei de uma pesquisa, ela é antiga, sabe? Eu fuçando aí, eu não consegui achar uma mais atual. Mas ela é de 2014, é uma pesquisa que foi feita pela revista Você S.A., com a Fundação Instituto de Administração e a CIA de Talentos. E eles fizeram uma pesquisa com os jovens que estavam ingressando nas empresas, então eles foram até as empresas perguntando exatamente o que eles queriam. E em 2014, eles elencaram aqui cinco tópicos. O que os jovens buscavam no seu início de carreira? Primeiro, aprendizado. E aí eu me identifiquei muito, que era o que eu queria aprender. A faculdade, gente, ensina a gente a pensar, né? Dá algumas noções técnicas, mas a técnica vem no dia a dia. Então, o primeiro, aprendizado. Segundo, o reconhecimento. Quer dizer, olha, esse cara tem futuro, essa moça tem futuro. 3, crescimento, se desenvolver, se destacar, evoluir dentro da empresa ou, de repente, das empresas, né? Quarto lugar, remuneração. Quarto lugar, remuneração. Olha, depois tudo bem, eu topo o dinheiro que vocês me derem aí, mas eu quero desenvolver esse outro. E quinto lugar, o equilíbrio. Olha que interessante. Isso foi em 2014. Eu imagino que hoje, 2021, esses tópicos mudaram. Como houve variação de outros anos para essa turma que está começando, né? Mas é bem interessante. Eu acho que desses tópicos aqui, o máximo que pode acontecer é algumas dessas mudar a prioridade, né? Mudar a prioridade. Mas é interessante. Mas se você pensar, é claro que quando a gente é muito jovem, a gente ainda não tem essa maturidade para entender os nossos praquês da vida, né? Exatamente. Mas eles estão aí, mesmo que ainda de uma forma inconsciente. Quando você vê uma resposta, né? Eu busco aprendizagem, né? Isso tem um praquê muito grande por trás, né? Porque, né, essa aprendizagem vai me levar a algum lugar, essa aprendizagem vai me trazer conquistas. É porque ainda é muito difícil essa verbalização, né? Essa conscientização desse praquê. Mas passa sim, né? Talvez se essa pesquisa fosse feita novamente, né? Não sei se alguém já fez, eu arrisco, eu palpito que talvez o alinhamento com os valores, né, seja algo que apareça agora com um pouquinho mais de relevância. Eu vejo muito o pessoal mais jovem, né, buscando aí uma empresa que seja bacana para trabalhar, né, que compartilhe de valores. Claro que a gente está falando de uma massa de jovens que tem acesso, né, a condições básicas, a um estudo de relativa qualidade e que tem a possibilidade, muitas vezes, de escolher, entre aspas, porque também não dá para ficar escolhendo tanto, né? Tem que se lançar no mundo, mas de fazer algum tipo de seleção, de ter algum tipo de critério para uma vaga e declinar de uma vaga profissional porque não compactua ali com os valores daquela empresa, não percebeu o alinhamento. Infelizmente, isso não é a maioria, né, dos nossos jovens aqui no Brasil. A grande maioria começa a sua vida profissional em atividades que aparecem. O que aparece, a pessoa vai lá, pega e vai trabalhar. E esse também é um olhar para um começo de carreira, né? Eu acho que é errado a gente pensar que a carreira tem que ter essa estrutura, né? Terminei a escola, fiz faculdade, um curso técnico, arrumei um emprego nessa área e esta é a minha carreira. Essa é a sua carreira padrão, modelo, né? Tudo bem, claro que isso é a sua carreira. Mas quem não tem essa oportunidade também tem a chance de construir uma carreira. E a partir das oportunidades que aparecerem, e aí, sem muito critério de escolha, preciso, né,
trabalhar para ganhar dinheiro e pagar minhas contas e sobreviver, tem essa coisa, esse olhar para aquela oportunidade como um primeiro passo, né? Aquele trabalho, você mesmo falou, eu tinha um trabalho do qual eu gostava e me orgulho muito, porque inclusive me ajudou a estudar. Isso é um primeiro passo para a construção de uma carreira, sabe? Às vezes a gente só tem a oportunidade que aparece, não tem a oportunidade que a gente quer. Exato. E é preciso abraçar a oportunidade que aparece, porque através daquela oportunidade a gente vai ter a possibilidade de construir o que a gente quer de fato. Então, eu vou ralar pra caramba aqui, mas daqui eu vou tirar o meu dinheirinho, que eu vou conseguir pagar um cursinho, que eu vou conseguir pagar uma faculdade, que eu vou conseguir pagar um curso técnico. A gente hoje tem uma série de profissões que ainda nem são regulamentadas, nem tem universidade para a gente fazer, mas tem Exatamente. cursos específicos daquela área, né? Às vezes cursos de maior ou de menor duração, mas existem cursos. Então, de repente, esse trabalho que aparece, aquela oportunidade de trabalho que aparece, ela não está tão desconectada da sua construção de carreira do que muitas vezes a pessoa percebe. E é legal quando a gente consegue fazer a pessoa ver isso, né? Porque às vezes a pessoa tem todo um sonho profissional e está trabalhando em algo tão desconectado daquele sonho, e a pessoa se desanima e acha que não vai dar para coisa, que nunca vai conseguir, mas não percebe que aquela oportunidade é o primeiro passinho, né, para ir buscar conhecimento, para num determinado momento conseguir fazer essa transição. Então, o começo de toda a carreira, eu acho que ele vem com muitos questionamentos, com muitas incertezas, mas com muitas possibilidades, né? A gente precisa desmistificar um pouco essa carreira tão linear, porque ela não é mais tão linear. A gente tem muitas possibilidades que vão nos fazer ir e vir, começar, recomeçar, estar num lugar que não tem nada a ver com o que eu quero, mas de repente ali tem uma pessoa que você pode fazer um contato, que vai te referendar enquanto profissional, porque isso é uma outra coisa, né? Eu posso não estar na minha área, mas a minha imagem de bom profissional, de boa profissional, ela existe, não importa que função eu esteja exercendo. Eu vim com questionamento agora. Fala! Ai, meu Deus, não vai me colocar em saia justa, hein? Não, na verdade, assim, é que a gente fala de carreira sempre em determinada área que a gente escolhe, certo? Sim. Então, vamos falar, né? Carreira na área de comunicação, né? Comunicação vai sempre estar comigo, por mais que eu sempre vou utilizar das ferramentas que eu adquiri com a comunicação, por mais que eu escolha outros caminhos profissionais. Aí o questionamento vem: a carreira são as áreas, é a minha trajetória dentro da área que eu escolho, que eu estudo, ou a minha carreira eu posso falar de toda a minha trajetória profissional? Olha, eu não sei se os autores formais, enfim, não vão me matar. Mas, primeiro, como eu estava falando, hoje a gente dificilmente tem uma carreira profissional tão linear, né? Então, que cumpra tanto essas expectativas, porque o mercado está muito dinâmico. Houve um tempo em que a gente pensava em carreira, que era o que a gente estava falando, aquela coisa tradicional. Estudei, fiz vestibular, entrei na faculdade de comunicação, e no meu caso, administração, e fui crescendo na minha carreira, sempre dentro do mesmo, né, do mesmo tema. Né? Havia ali um guarda-chuva maior. De alguma forma, esse guarda-chuva do conhecimento, ele cresceu muito. Né? Você tem hoje profissionais que eles têm a sua carreira, e por isso que eu estou falando, eu entendo que carreira é todo o meu desenvolvimento profissional, com todas as influências que eu posso ter de conhecimento que eu fui adquirindo. Porque é muito comum hoje você ter alguém numa determinada área que está ali porque traz uma experiência de uma área completamente diferente. Entende? É você conseguir juntar a psicologia com a comunicação, sabe? Você
vai juntando conhecimentos. Quantas pessoas você conhece que já fizeram 2, 3 graduações? Isso tudo contribui para a formação daquele profissional que vai construindo a própria carreira. Ela não é mais tão linear, né? Eu posso ter alguns momentos ali que eu sigo uma sequência mais previsível, mas a grande chance daquilo, né, desviar, né? Eu tenho um mentorado que ele demorou bastante para ele entender, né, que rumo ele queria tomar na vida. Ele já está com 30 anos e ele teve muita dificuldade de perceber as qualidades dele, as habilidades dele, e aí entender que ele queria fazer o curso de técnico de segurança. Olha. E era, né, depois, conversando com ele, é tão evidente que o perfil dele, entendeu? Combina com a área da segurança, porque ele é um cara metódico, ele gosta de trabalhar na prevenção, ele Então é tem segurança do esse olhar, trabalho. segurança do trabalho, isso. Ah. Que, né, às vezes você fala, nossa, mas podia fazer engenharia, podia fazer arquitetura, podia fazer... Ele fez o curso de técnico de segurança e a família meio que, sabe, é mais um curso para ele não seguir adiante. E ele conseguiu verbalizar para mim, é isso que eu gosto. Eu percebo, e mais ainda, ele quer atuar na área de treinamento para a segurança do trabalho nas empresas. Ele quer juntar conhecimento, ele quer juntar a prática que ele já teve, porque ele trabalhou muito tempo com eventos, com shows, trabalhou numa casa noturna, gerenciou uma casa noturna. Ele vem dessa área. E aí ele falou, mas o tempo inteiro era eu que olhava para os riscos, né? Os riscos de alguém escorregar, de alguém se machucar com uma faca, das saídas de emergência não estarem funcionando se acontecesse alguma coisa. Ele sempre teve, por isso que eu estou falando, presta atenção no seu jeitão, sabe? Na sua essência, nas suas habilidades. Ele falou, quando eu entrei no curso de segurança, tudo fazia muito sentido para mim. Foi gostoso aprender isso, né? E ele demorou para chegar nesse ponto, né? Então, é muito importante para esse começo. Às vezes você já está, e aí estou falando com você mesmo, né? Você já está numa carreira, você já está, mas você não está feliz, né? Porque pode ser que você não tenha prestado atenção naquelas suas características. Em algum momento você está se obrigando a aprender alguma coisa que, no fundo, você não curte muito. E aí, quem sabe, né, seja a hora de, aos poucos, sem fazer loucura, não estou falando para ninguém largar emprego, lá, pelo amor de Deus, emprego não está fácil, hein, gente? Mas se estruturar para talvez viver uma outra carreira, né? Ou complementar essa carreira que você já está. Olha, eu trago muito mais as experiências que eu venho vivenciando, né? Do que a Tati, como já uma profissional que orienta mesmo o pessoal que está aí nas suas dúvidas, que está fazendo a sua transição, né, Tati? Então, eu acho que é por isso que o nosso bate-papo flui bem, porque muitas vezes também eu venho aqui com alguns questionamentos que eu imagino que quem está em casa tenham também. E aí venho com as minhas experiências, né? Por exemplo, eu já sou jornalista formado há quase 18 anos. Agora, em dezembro, completo 18 anos. Menino! Já sou tio-avô! Enfim. Bom, com esse meu... Não posso dizer 18 anos de experiência, porque sou formado há 18 anos, mas vamos dizer que daí dos 18, 16, 15 anos de experiência na área de comunicação, eu já me via, já almejava me tornar professor de comunicação, na área da comunicação, professor universitário, migrar para essa área
na verdade, estavam nos meus planos me preparar, fazer mestrado com calma, bonitinho, para ir. Por quê? Gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. Gosto de compartilhar aquilo que eu vivencio. Tenho prazer nisso. Só que daí você às vezes se vê em meio aos seus planos que outros caminhos surgem. Fui demitido, ok, meus planos de começar o mestrado pararam. Fiz uma pausa. E não estou muito mais tão interessado em voltar exatamente a trabalhar numa empresa de comunicação. Não que isso não possa acontecer, né? Não que isso não vá acontecer. Mas não é mais assim do meu interesse ir tanto. Então, assim, estou me preparando para me tornar, no ano que vem, professor na área de língua portuguesa, né? Então, quero usar tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu já aprendi, tudo que eu sei de comunicação para oferecer para os alunos que eu vou encontrar, que eu vou ter a bênção de encontrar. Agora, isso não quer dizer que o meu sonho de me tornar professor universitário ficou no meio do caminho, né? Eu vou me preparar, vou fazer essa experiência, vou ganhar meu dinheirinho, vou fazer o meu mestrado e futuramente eu vou me tornar um professor universitário. Se na área de comunicação ou não, ok, as coisas vão ainda se resolver. Mas para dizer, realmente, né, Tati? A gente tem um começo de carreira, a gente se coloca, a gente se desdobra, mas a gente vai traçando e as coisas vão acontecendo conforme a gente vai se atualizando, conforme a gente também se dribla aí os acontecimentos, os imprevistos. Eu acho que o importante é a gente estar com o coração e mente aberta para abraçar o novo, para se atualizar, né? Não transformar as coisas que acontecem na vida da gente em grandes tragédias. Sentir o que precisa sentir e tocar o barco para frente, gente. Vamos começar o que tem que começar. Eu tô me sentindo assim, como quando eu comecei em comunicação. Eu tô cheio de expectativas de como que vai ser essa experiência de lecionar. Então, eu estou começando uma nova carreira, vou começar tudo de novo. Palavrinha de ordem é desapego, sabe? A gente tem que desapegar. Por isso que eu falo, conheça bem, conheça a sua essência, os seus desejos. Todo o resto, é claro que você vai, né, cuidar, né, da sua vida profissional, é lógico, mas a gente precisa perceber a hora de pegar e a hora de soltar, sabe? Que oportunidade me leva aonde eu quero, que oportunidade me leva ao meu para quê? Para que eu trabalho, né? Eu trabalho, eu trabalho para ganhar dinheiro? Pode ser, tem gente que pensa dessa forma, mas para quê? Para que eu ganho dinheiro? Na área de segurança, inclusive, né, tem uma ferramenta que são os 5 porquês, né? Para tudo que você vai fazer, você pensa por quê, por quê, por quê, até você chegar na real causa, né? O que a gente chama de causa raiz de um problema. Troca esse porquê para quê? Para que eu estou fazendo isso? Né? Para que eu estou estudando para ser professor? É para que eu possa me tornar lá na frente um professor, que é o que eu quero ser. O caminho que vai me levar lá vai ser o caminho possível, né? Tem caminhos que vão ser mais linha reta, tem caminhos que vão ter lá as suas curvinhas, e tem gente que acha um atalho, dá um pulo daqui para lá, né? Eu virei professora sem nunca ter pensado em ser professora. Então, eu vinha de uma carreira executiva, parei, né, para dar uma descansada e fui numa palestra que teve da faculdade aqui da cidade. Conheci o coordenador do curso de administração, a gente estava conversando. Ele olhou para mim e falou assim: você nunca pensou em dar aula? Eu falei: não. Ah, você tem conhecimento na área de comércio exterior? Porque na época eu trabalhava numa empresa multinacional e cuidava dos processos de importação e exportação. Você fala também, prepara uma aula do tema que você quiser e vai lá. De repente você começa
começa a dar aula para gente. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, jura? Né? Eu já tinha MBA, eu já tinha as qualificações necessárias para ser professor universitário. Eu falei, quer saber? Eu vou lá para ver o que é isso. Nunca tinha pensado. Pronto. Né? Isso já foi 2008 que eu comecei a dar aula. É claro que a minha primeira aula deve ter deixado muito a desejar, né? A minha primeira turma não deve ter a mesma lembrança de como a Tatiana foi boa professora que os mais recentes, pelo menos assim espero, né? Que a minha aula venha melhorando. Mas eu fui me apaixonando por isso, né? Eu não consigo dizer que eu tenho uma carreira como professor, uma carreira como consultora, não são carreiras diferentes. De alguma forma, tudo está entrelaçado. É a minha carreira, né? A construção da minha carreira profissional. Então, didaticamente, por isso que eu falei, os autores não corroboram, né, com essa fala, tem uma questão de uma carreira mais tradicional, mas eu não consigo ver dessa forma, não. Na minha vida, né, e das pessoas que passam por mim, eu trato carreira como, né, todo o seu desempenho dentro dessa área, com os tropeços, com os caminhos alternativos, com os saltos, porque às vezes acontecem. Eles realmente, às vezes, acontecem. E a gente tem que estar preparado para isso. Ter esse jogo de cintura é muito importante. Às vezes eu vejo jovens ainda com uma visão muito encaixotadinha do que é a sua vida profissional, da onde ele quer trabalhar. Então, se não é daquele jeito, eles não aceitam nada. Né? Não tem esse olhar que você falou, do querer aprender, de se jogar. Né? Pode ser maior roubada. Gente, sai. Se for a maior roubada, se der tudo errado, pede para sair. Entendeu? A gente pode, nada é definitivo. Nada. Né? Não estou falando de ser irresponsável, ficar desistindo das coisas, deixando as pessoas e as empresas na mão. Não é isso, não. Né? Mas assuma aquele compromisso, acredita naquela oportunidade. Se aparecer uma oportunidade melhor e você tiver condição de aproveitar, vai e aproveite. Né? E assim a gente vai construindo. Acho que esse era o recado de hoje, né? Desse começo que às vezes é tão conturbado. Exatamente. Tem em mente essa coisa do preciso aprender, preciso me desenvolver, preciso ter um início, mas tem em mente que você precisa ser feliz. Exatamente. E a gente é feliz quando a gente se identifica, quando a gente vê sentido, como a Tati já trouxe para a gente, vê sentido naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que o mais importante é isso. Se permita as experiências, vá com muita liberdade no coração mesmo, para se jogar e vivenciar tudo isso. E eu sempre aqui tendo esse aulão com a minha amiga querida, só agradeço. E se você aí também gostou desse aulão que a minha amiga querida trouxe aqui pra gente, falando sobre... É uma mentoria aí, assim, ó, compartilhada com a galera, hein? Dá aquela curtidinha pra gente, né? Põe seu comentário, compartilha com os amigos, porque talvez outras pessoas vão se beneficiar também com o que a gente está falando. Que a gente não está falando abobrinha aqui. E até mais do que isso, né, Rô? Se tiver alguma dúvida, se tiver precisando de alguma orientação, bota nos comentários, eu respondo também, o Rô responde também. Não tem nenhuma dificuldade para a gente de fazer isso. Então, será sempre um grande prazer perceber que a gente está ajudando, né? Acho que no final das contas é isso que vale, o que a gente pode fazer pelo outro, né? O que está ao nosso alcance, a gente precisa e deve fazer. Então, se você está precisando de alguma orientação, bota aqui embaixo, que de repente você recebe a nossa resposta mais rápido do que você imagina. Porque o Ideias Benditas já é parte da minha carreira, já é parte da carreira da Tati, e nós queremos que faça parte da sua carreira, tá bom? É isso aí. Até semana que vem, um outro tema relacionado à carreira, à vida profissional. Tchau, tchau.